Subsídio de mais de R$1 milhão para o transporte público de Jacareí é sancionado, mas a administração municipal considera inconstitucional decisão da Câmara que derrubou proposta de novas regras para a gratuidade nos ônibus para idosos entre 60 e 64 anos de idade. Região registra a segunda morte por dengue, desta vez vítima, idoso de 82 anos, morava em Cruzeiro. Ele foi diagnosticado com dengue hemorrágica. Polícia Militar localiza em Taubaté motorista de aplicativo que teria sido feito refém em Guarulhos. Instituto Adolfo Lutz descarta segundo caso suspeito de coronavírus em São José dos Campos. Paciente de 51 anos já havia recebido alta. No esporte, meninas do São José levam uma goleada do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A equipe da região encerrou a partida no Martins Pereira com um placar de 3-0 para o adversário. E na nossa agenda cultural, programação de pré-carnaval anima o público neste fim de semana. Em São José dos Campos, quem faz a festa é o cantor Wesley Safadão. Sexta-feira, 14 de fevereiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Olá, boa noite. Boa noite para você. Para reduzir o impacto na tarifa de ônibus para o usuário comum, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, sancionou em dezembro a lei que prevê subsídio de pouco mais de R$1 milhão e 200 mil para o transporte público agora em 2020. Mas um item do projeto alterado esta semana pela Câmara gerou polêmica. É o que prevê a gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos de idade. A administração alega que não tem recursos para garantir o benefício a todos os passageiros nessa faixa etária e, por isso, criou regras que foram derrubadas pelo Legislativo. Porém, a alteração é inconstitucional porque gera aumento de custo para o município. A Elizabeth mora no bairro Bela Vista e todos os dias usa o transporte público de Jacareí para ir ao trabalho no Jardim Luiza. Desde outubro, quando completou 60 anos, ela passou a usar os ônibus de graça. Dá para economizar muito, todos os dias, segunda a sábado. Eu pego ônibus. A Constituição Federal garante o benefício apenas para idosos com mais de 65 anos. Antes disso, dos 60 aos 64, a gratuidade fica a critério das prefeituras que podem regulamentar a norma por legislação municipal. Porém, em Jacareí, a administração alega não ter recursos para manter o benefício e, por isso, encaminhou à Câmara um projeto que prevê a gratuidade nos ônibus apenas para passageiros entre 60 e 64 anos que comprovarem renda familiar de até 2 salários mínimos. Mas esta semana, a proposta foi rejeitada pelos vereadores que mantiveram a regra atual, ou seja, sem requisito de renda para a categoria. O prefeito Isaías Santana critica a decisão do Legislativo. A Constituição veda que o vereador altere as leis mandadas pelo prefeito e aumente o valor dessa despesa. Isso é um impedimento, porque a Câmara não administra o orçamento. Quando a Câmara altera um projeto encaminhado pelo prefeito e essa alteração aumenta a despesa, essa emenda é inconstitucional. Vetamos, tinha parecer jurídico da Câmara dizendo que não pode e os vereadores se convenceram de que realmente não pode e vigora a regra anterior. Quer dizer, nós não conseguimos avançar nesse aspecto. Tirar o custo do transporte do idoso maior de 60 das costas do usuário comum e a prefeitura pagar. O município continua arcando com metade do valor da passagem, que custa R$ 4,10, para garantir o desconto de 50% para os estudantes e a isenção da tarifa para pessoas com deficiência. Por meio de repasses, desde 2017, a empresa Jacareí Transportes Urbanos. Por outro lado, o projeto original, aprovado por unanimidade na Câmara em dezembro e sancionado pelo prefeito, prevê ainda um subsídio de R$ 1 milhão e 240 mil para a JTU em 2020. A justificativa é minimizar o impacto na tarifa para o usuário comum. O nome passe gratuito é fantasia. Alguém paga. Quem está pagando? Até o ano passado, só o usuário comum, aquele que paga a tarifa e não tem nenhum benefício. Nós começamos uma política para dizer, você vai dar direito, vai estender direito, vai dar passe gratuito? Então a prefeitura que pague esse passe, porque isso é do imposto da cidade.
Com dificuldades para fechar as contas de 2019, Jacareí faz parte da lista dos municípios da região alertados pelo Tribunal de Contas do Estado em situação de risco no orçamento por arrecadar menos que o previsto. Só no ano passado, a prefeitura teve que remanejar 20 milhões de reais para manter serviços de saúde e educação. Dinheiro que deveria ter vindo do governo federal. Obras paradas também não têm previsão de serem retomadas. E a administração ainda recorreu a um empréstimo internacional para projetos de infraestrutura. E em meio a tudo isso, está a população condenada a pagar 2 vezes pelo serviço de transporte. A pessoa com 60 anos, está aposentado, coitado, ele vai pagar passagem mais 5 anos, ele não ganha para comer. O grande problema vai subsidiar os valores entre as passagens dos idosos e os estudantes. É que não há melhoria nos transportes e nos horários de transportes na cidade. E esse valor repassado não está tendo resultado para a gente. Uma melhoria de horários, uma melhoria de ônibus, equipamentos. Então o grande problema não é esse repasse dos idosos receberem mais gratuidade. Se eles não pagam a passagem, os outros também não podem arcar com isso, não. A gente não pode arcar com isso, porque o valor do transporte hoje é um absurdo. Cruzeiro registrou a segunda morte por dengue na região este ano. A vítima é um idoso de 82 anos que estava internado com o diagnóstico de dengue hemorrágica desde a última terça-feira e morreu ontem. O paciente era morador do bairro Parque Primavera e, segundo a família, apresentou os primeiros sintomas na última semana, mas só buscou atendimento quando começaram os sinais de hemorragia. A cidade já contabiliza, desde o início do ano, 961 casos confirmados da doença, número 3 vezes maior que o registrado no ano passado inteiro. Em Taubaté, a Vigilância Epidemiológica também confirmou ontem a morte de uma mulher de 30 anos que já havia contraído dengue anteriormente. O segundo caso suspeito de coronavírus em uma mulher de 51 anos de São José dos Campos foi descartado pelo Instituto Adolfo Lutz. Ela ficou internada no final do mês passado com sintomas da doença após o marido retornar de uma viagem à China, mas já recebeu alta. No início de fevereiro, o diagnóstico em um homem de 37 anos que também esteve na China já havia sido descartado pelo Instituto Adolfo Lutz. Um motorista de aplicativo que mora em Guarulhos e que teria sido mantido refém por quase 24 horas foi localizado na noite de ontem em uma casa no bairro Chácara Flórida, em Taubaté. A polícia militar chegou ao local após receber uma denúncia anônima. Segundo a PM, o motorista de 30 anos foi acionado na noite de quarta-feira para uma corrida que saía de Guarulhos com destino a Taubaté. Durante a viagem, ele teria sido rendido pelos 2 passageiros e colocado no porta-malas do carro. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos assumiram a direção do veículo e levaram a vítima ao cativeiro. Com a chegada da polícia, o motorista foi liberado do cárcere e prestou depoimento na delegacia. Os suspeitos pelo sequestro ainda não foram localizados. 3 pessoas foram presas hoje em Lorena durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas, deflagrada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Ubatuba e outras cidades dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A investigação iniciada pela Polícia Federal do Rio identificou um núcleo criminoso em Lorena que abastecia com drogas e armas comunidades do Rio de Janeiro, Sul Fluminense, Litoral Norte de São Paulo e cidades também do sul de Minas Gerais. Depois do intervalo, Polícia Militar apreende mais de 2.500 maços de cigarros durante a operação em Cachoeira Paulista. E ainda a CEPAS de São José dos Campos está com mais de 1.000 vagas abertas para cursos à distância. Prazo para as inscrições termina neste fim de semana. Hora certa para você, 6 horas e 59 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.